Rita, tudo bem? Nesse vídeo eu vim trazer para vocês uma resenha sobre o uso da risperidona, passando para vocês a minha experiência pessoal de uso da risperidona com meu filho Derek. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Tainá Fim, o meu filho Derek tem 3 anos, ele é autista e TDAH. Eu sou mãe também da Vitória, que é uma criança típica, ela não tem nenhum tipo de transtorno. É muito comum que quando a gente vai no neurologista ou leva o nosso filho para um psiquiatra infantil, eles passem logo a risperidona quando a gente relata que a criança da gente é agitada. Automaticamente eles vão passando para você risperidona, nem explica o que é, nem explica para que serve. E a gente fica em casa assim, sem saber o que fazer, se dá ou não dá, será que vai fazer bem ou mal. Quando eu levei meu filho no neurologista, que a neurologista passou logo a risperidona, eu fiquei achando aquilo meio estranho. Eu falei, nem conhece meu filho, assim, será que essa risperidona realmente é milagrosa, né, que vai mudar o comportamento do meu filho? E ele era muito novinho, gente. Na época ele tinha 2 anos e 3 meses. Então eu fiquei sim receosa em dar, mas como ela falou que era a dose mínima, eu fiquei em dúvida. Meu esposo, por sua vez, ele não queria dar medicação, entrar com medicação de forma nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte, aqui em casa a gente esperou até Derek fazer 3 anos para poder começar com a risperidona. Então eu vou falar para vocês sobre o que é que a risperidona mudou no comportamento, interação e emoções do meu filho. A gente tem 2 versões da risperidona. A gente tem a versão líquida e tem a versão em comprimidos também. Minha experiência é com a risperidona líquida. Então é sobre ela que eu vou falar pra você. A risperidona, ela vem dentro dessa caixinha, tá? E ela vem com a bula, a risperidona líquida, vem com a bula, vem a própria risperidona líquida e ela vem com uma seringazinha dosadora para você colocar a dosagem específica para o seu filho. E aí você me pergunta, Tainá, o que é a risperidona e para que ela serve? Então eu vou ler com vocês na bula o que é a risperidona, porque nada melhor do que ir na fonte mais confiável que a gente tem. Vamos lá. Esse medicamento é usado para tratar as assim chamadas psicoses, por exemplo, a esquizofrenia. Isso significa que ele tem um efeito favorável sobre um certo número de transtornos relacionados ao pensamento, emoções e ou atividades, tais como confusão, alucinações, distúrbios da percepção, por exemplo, ouvir vozes de alguém que não está presente, desconfiança, isolamento da sociedade, ser excessivamente introvertido, ou seja, fechado, reservado. Também melhora a ansiedade, tensão e o estado mental alterado por esses transtornos. Agora que vocês entenderam o que é a risperidona e para que ela serve, eu vou falar para vocês na prática como foi usar a risperidona aqui em casa. Então vamos lá para os prós e os contras da risperidona, do uso da risperidona no caso do meu filho. Então agora eu vou falar para vocês o que é que a risperidona trouxe de bom para meu filho, o que é que foi de efeito positivo para eles. Então, primeira coisa boa, Derek ficou mais calmo. E uma criança agitada em casa sabe da dificuldade que é. Sabe que a gente se estressa, né? Os vizinhos se estressam, é muito complicado lidar com uma criança que grita, fica correndo pela casa, pulando de um sofá para outro, né? E esse é o caso do meu filho, né? A gente tem que lidar com isso diariamente. Então, a risperidona, nesse sentido, foi muito boa, certo? Positiva, em relação ao comportamento do meu filho. Ela melhorou bastante. Segunda coisa, Derek ficou mais focado, mais concentrado. Terceira coisa, melhorou o apetite. Outra coisa que ajudou muito aqui em casa foi o uso da risperidona em termos de seletividade alimentar do meu filho. Eu já expliquei pra vocês em vídeos anteriores, tá? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu aconselho você a assistir. O meu filho, ele tem sim um problema de seletividade alimentar. Ele não gosta de comer todo tipo de comida, ele não gosta de comer muito, ele tem problemas também de textura, então não são todos os alimentos que ele consegue aceitar. A risperidona ajuda nesse sentido porque ela aumenta o apetite da criança. Então eu dou a risperidona para Derek de 8 horas da manhã e quando é lá para as 10 horas, Derek tá com muita fome. Então ele começa a me pedir coisa. Mamãe, eu quero todinho, mamãe, eu quero pips. Aí o que é que eu faço? Eu sei que ele tá com fome, eu não vou dar pipos e todinho pra ele, né? Eu vou aproveitar para dar os alimentos que são saudáveis
e que antes ele não aceitava. Então eu dou uva, eu dou maçã. Meu filho antes ele só comia maçã. Na pandemia ele parou de comer tudo. Quando ele começou a usar a risperidona, ele já aceitou uva, ele passou a comer tomate, cebola crua. E aí ele vai aceitando de pouquinho em pouquinho e isso vai fazendo parte da alimentação dele. Então foi show de bola nesse sentido também. Então, outro ponto positivo para a risperidona. 3-0 para a risperidona. A quarta coisa foi a expressão de emoções e interação social. Outra coisa positiva foi a risperidona ter ajudado o meu filho a demonstrar mais as emoções, a sorrir mais, a chorar mais e a identificar quando a gente está feliz ou triste. Mas, como nem tudo são flores, a risperidona trouxe sim algumas contraindicações ou ela trouxe alguns pontos negativos, tá, para a vida do meu filho através do seu uso. O filho começou a ir pro banheiro para fazer cocô só a cada 2 ou 3 dias, ou seja, de 2 em 2 dias ele ia, ele não estava indo mais todo dia. Então esse foi um ponto negativo do uso da risperidona. Como é que a gente contorna isso? Hoje em dia ele já tá indo assim um dia sim, um dia não. Por quê? Porque a gente tá dando mais líquido para ele, a gente tá dando bastante fruta, verduras, em geral, para ajudar ele a ir ao banheiro. Tudo natural, tá, gente? Então isso tem ajudado ele a passar do período de 2 em 2 dias para o banheiro, fazer cocô, para fazer cocô um dia sim, um dia não. E se Deus quiser, a gente ainda vai chegar ao ponto em que ele vai todos os dias, né? A gente vai se adaptando, o organismo dele também vai se adaptando à medicação. Outra coisa que foi negativa foi o fato de Derek ficar muito sonolento. Nesse ponto eu aprendi a adaptar e transformei o ponto negativo num ponto positivo. Vou dizer a vocês como. A gente dá a risperidona para ele de umas 8 horas e quando é lá para as 10 horas mais ou menos, Derek já tá começando a ficar com sono, sabe? Assim, a gente começa a perceber que ele tá irritado, a gente bota ele para dormir. E aí ele dorme, depois ele almoça e à tarde ele realiza as atividades normais. À tarde eu não dou a risperidona, tá? Mas existem alguns casos de crianças que precisam tomar nos 2 horários. A psiquiatra de Derek ainda não liberou para ele tomar 2 vezes ao dia, então a gente só dá uma vez. Porém, eu preciso fazer um alerta aqui. Se você utiliza melatonina para a criança dormir à noite, como a gente utiliza aqui em casa, tentem não misturar a risperidona com a melatonina. Não tente dar as duas medicações. Escolha uma ou outra para dar à noite, tá? Porque eu aqui em casa utilizei as duas, certo, no início e não estava sendo legal. Derek acordava de 3 da manhã e ficava acordado até o outro dia. Derek ficava acordando, gritando, com pesadelos. Então, esse não foi um ponto positivo, de jeito nenhum. Quando a gente resolveu dar a risperidona só durante o dia e dar a melatonina à noite, foi show de bola. A gente se vira assim. Então, a gente não mistura mais os dois no mesmo horário. A gente não dá as duas medicações no mesmo período de tempo, por exemplo, à noite, certo? Ou durante o dia, porque a criança vai ficar com muito sono, tá? Porque a melatonina já dá sono, né? Ajuda a criança a dormir. E a risperidona também, então a criança fica muito irritada e com muito sono. E às vezes ela não consegue satisfazer esse sono no período de tempo que ela dorme. Então, no geral, fazendo um balanço entre o que a risperidona trouxe de prós e de contras para o meu filho, a risperidona foi boa sim para o meu filho. Então eu espero, gente, que essas dicas tenham ajudado você que está em casa a dar uma clareada na sua mente. E você que está me assistindo? Qual foi a sua experiência com a risperidona? Ela foi boa? Ela foi ruim? Mais ou menos? Você ainda tá pensando se vai dar ou não? Me conta aqui embaixo nos comentários pra gente se conhecer melhor e trocar figurinhas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.